Como os grandes filósofos do passado ganhavam dinheiro? Será que os maiores gênios da filosofia eram todos pobres? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso e no final eu vou contar uma anedota, uma história muito interessante sobre essa relação da filosofia com o dinheiro. Então fique até o final e vamos nessa. Olá, eu sou Matheus Benites e aqui no meu canal eu levo até você o máximo de filosofia e cultura com profundidade, qualidade e leveza. Já se inscreva se você é novo ou nova por aqui e ative o sino para não perder os vídeos futuros. Bom, começando lá pela gênese da filosofia na Grécia Antiga, a gente pode pensar na figura de Sócrates como alguém que achava que o filósofo ele não devia cobrar pelo seu trabalho. Ele era contra os sofistas, justamente aqueles que cobravam por suas aulas. Mas para Sócrates, a filosofia devia estar à disposição de todo mundo, as pessoas deviam se engajar nas conversas sem qualquer custo. Sócrates ganhava dinheiro muito sustentado, acredita-se que por seus discípulos, por pessoas que o admiravam e também realizando trabalhos manuais esporadicamente. Discípulos seus, como por exemplo Platão, era uma pessoa muito abastada. Ele veio de uma família aristocrata. Então ele tinha muita tranquilidade e muito tempo disponível nas suas mãos para o pensamento. O que pessoas que precisam trabalhar 8 horas por dia ou mais, manualmente ou com alguma outra coisa que não seja o pensamento, geralmente não tem esse tempo, né, para filosofar. A iniciativa que o Platão tem com a criação da academia em Atenas é uma iniciativa privada, não houve nenhum envolvimento do Estado, pelo contrário, os filósofos, como o próprio Sócrates, eram muitas vezes perseguidos e indesejados ali, porque eles estavam subvertendo a norma, né, o senso comum com os seus questionamentos, com as suas investigações. Aristóteles, filho de médico de uma família que também tinha dinheiro, ele também teve uma boa educação, cultura por conta disso e pôde construir a sua obra com bastante tranquilidade financeira. Já filósofos modernos, a gente pode pensar em Descartes, é outro que vivia de herança, viajou bastante, ele vivia com a sua herança e com investimentos que ele fazia. Além de, é claro, patrocínio de seus grandes admiradores, porque Descartes ficou bem famoso e existiam muitos nobres que o patrocinavam. Então, ele também desfrutou de certa tranquilidade. Já Spinoza, nesse mesmo tempo, né, precisou se dedicar ao trabalho de polir lentes, que era o seu ganha-pão. E no tempo que sobrava ele era filósofo, ele fazia filosofia, né? Isso sem falar de ter sido excomungado e tudo mais. O Schiller chegou a ficar na beira da miséria. Ele tinha pneumonia, ele precisava comprar diversos remédios que eram caros e escassos na época. E ele também tinha uma família inteira para sustentar, com filhos. E ele estava vivendo de bicos de edição de revista, revisão de texto. E ele precisou ser salvo, né? Teve a sorte de ser salvo pelos seus admiradores, né? Que o admiravam como poeta e queriam que ele pudesse desfrutar de um tempo hábil para produzir, né? Ele era poeta, historiador, filósofo, e aí o príncipe dinamarquês, né, o Friedrich Christian von Augustenburg, para quem inclusive ele escreve os manuscritos do que se torna depois as Cartas sobre a Educação Estética do Homem, sua principal obra na filosofia, dá um apoio financeiro anual para ele, minimamente confortável, de modo que ele consegue ter alguma tranquilidade. E também com o intermédio do Goethe, ele ganha a oportunidade de lecionar na Universidade de Iena, né? Então, temos aí um caso de um filósofo que foi salvo pelo seu estatuto, né? Pela qualidade do seu trabalho, né? Lembrando que hoje em dia, até hoje, o hino da Europa é um poema do Schiller, né? E uma música do Beethoven feita a partir do poema dele.
Tanto que ele escreve, né, em suas cartas, assim, como que é bom poder ter tempo, desfrutar do ócio para produzir, né? Ele se sente aliviado, sente um peso tirado das suas costas. Nietzsche foi alguém que deu aula, né, lecionou no começo do seu pensamento ali na Universidade da Basileia, né? Mas depois ele fica 10 anos viajando como um filósofo livre, como muitos de vocês sabem, recebendo uma pensão de 3.000 marcos da Universidade da Basileia, porque ele foi dispensado por suas condições de saúde, né? Ele conseguiu essa licença, ele quis sair, e ele conseguiu essa licença porque ele já não estava em condições, né, de saúde de continuar lecionando. Então ele tem essa pensão assim como uma ajuda familiar e ele consegue viver modestamente fazendo as suas viagens como um errante, né, um pensador solitário, mas que também correspondia com muitas pessoas. Desfrutava assim no momento que ele não estava sendo atacado por seus acessos, né, suas dores terríveis, ele conseguia desfrutar das paisagens, fazer seus passeios, construir suas obras com um tempo que ele construiu, né? Ele podia ter seguido uma carreira mais lucrativa financeiramente e acadêmica, mas se você lê o Nietzsche, você vai ver que isso não era o mais importante para ele. Na verdade, ele até escreve no Zaratustra sobre os eruditos, né, do seu tempo, os acadêmicos, que são o símbolo visual é um homem pequeno com uma orelha muito grande, né? Que eles captam ideias alheias e repetem, né? Então é muito interessante. O pensador livre, o espírito livre, ele é diferente disso, né? Desse tipo, dos doutos, né? Já a gente pode pensar no Heidegger como um filósofo que também ficou famoso no seu tempo e foi detentor de posições muito privilegiadas em universidades, como a Universidade de Freiburg, que ele chegou a ser o reitor. Então, o dinheiro que ele ganhava era o dinheiro da universidade, que, como hoje em dia, não é nenhuma fonte de riqueza, né? É um dinheiro razoável, modesto, né? Também não é humilde, mas também não é nada que, digamos assim, equivale ao pensamento do Heidegger, né? E a contribuição que ele teve. Assim como outros, o Kant, o Hegel, né, são de uma época que filósofos, né, respeitados em suas cátedras, no entanto, ganhavam um salário modesto de professores e o que eles conseguiam com a venda dos seus livros, que também não era muita coisa. Então, nenhum deles foi rico, né? Se nenhum deles que não tivesse já nascido rico se tornou rico durante a vida. Em sua atitude estava muito claro essa prioridade do pensamento, né? E de uma vida disponível para o pensamento do que os ganhos materiais. Porque o filósofo, se ele quiser, ele pode ter isso. Mas justamente por ser filósofo, isso não é o mais importante. Embora, em certa medida, isso seja importante para todos nós, para podermos sobreviver e viver minimamente, confortavelmente, né? Não era a prioridade. Assim como não era para homens, por exemplo, como Sêneca, que veio de uma família rica, mas a riqueza não era o mais importante para ele. Era a prática do estoicismo, uma vida ética, né, plenamente vivida. Eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, e agora eu vou concluir com uma história que é uma anedota clássica da filosofia sobre o primeiro filósofo, justamente. O Tales de Mileto era acusado, né, as pessoas zombavam dele porque ele ficava sempre olhando para o céu, ou então diziam que ele caía em buracos porque ele vivia pensando. E aí questionavam, né? Olha, se você é tão inteligente, Tales, por que você não é rico? E aí, certa vez, ele conseguiu prever uma safra de azeite na região com os seus conhecimentos, né? Ele tinha muitos conhecimentos astronômicos, meteorológicos, matemáticos, e ele então alugou todas as prensas, de modo que na época de fertilidade as pessoas precisavam dele para conseguir fazer negócios em torno das azeitonas, né, da produção de azeite. Então
ele fez uma pequena fortuna só aí. A gente pensa então que se Tales quisesse, ele poderia realmente ser um cara rico, usar o seu conhecimento com esse fim, mas não era a prioridade dele. Ele estava interessado na arqué, no fundamento de todas as coisas, né, da realidade. Ele estava movido, né, por essa perplexidade originária do filósofo. Se o filósofo quiser, ele até pode se voltar para isso, mas acontece que ao longo da história o que a gente vê é que para uma unanimidade de pensadores isso acaba não sendo a prioridade, embora é claro que seja importante para todos, exceto para aqueles que deliberadamente desprezam isso, como Diógenes, que vai viver num barril e tudo mais, mas aí é uma história particular. Então é isso, pessoal, deixa a sua curtida. Se você ainda não assistiu o meu último vídeo, que foi justamente sobre dinheiro, de um ponto de vista filosófico, assista porque tem tudo a ver com esse e a gente se vê em breve.